Marcelo Strama, voto impresso, sim ou não? Bom, eu quero fazer algumas considerações. Eu concordo com algumas colocações muito bem apresentadas pelo ex-prefeito Orlandini, do ponto de vista de que se há algo a mais, não teria problema. Agora, o fato é o seguinte: o presidente começou a chamar de voto impresso. Depois houve uma confusão na cabeça do eleitor, onde o voto seria o retorno das cédulas. Mudaram para voto auditável. Aí restou comprovado que o voto na urna eletrônica ele é auditável. Aí mudaram para o nome de voto democrático. E aí, para impor o voto democrático, você precisa fazer uma demonstração de força, colocando um desfile militar na esplanada dos ministérios. Eu quero ressaltar que, para mim, o Orlandini colocou muito bem, existem assuntos muito mais importantes a se debater, muitas pessoas com dificuldade, em situação de insegurança alimentar, muitos desempregados no país, e a impressão que dá é que o presidente tem sempre colocado algum assunto para desviar aquilo que realmente interessa. Veja, era polêmica com o IBAMA, depois o mundo falando em vacina, aqui se falando em cloroquina, agora, com tantas outras situações, o voto impresso. E o mais grave de tudo, que a gente não pode relativizar, e eu penso que quando a gente começa a racionalizar as discussões, a gente tem que deixar as paixões de lado. A gente não pode transformar em fla-flu, né? Eu sou do time A ou do time B. A gente tem que racionalizar. Ora, se não tiver o voto impresso do jeito que uma pessoa quer, não terá eleições. Isso é muito grave. Colocar em risco a democracia, em hipótese nenhuma, goste o nosso ouvinte da direita ou da esquerda, goste de Bolsonaro ou de Lula, seja quem for, as nossas posições em defesa da democracia, em defesa de processos onde o parlamento seja valorizado e não a demonstração de força, que, na verdade, ao meu entendimento, se configura em demonstração de fraqueza, falta de liderança, falta de diálogo, falta de debate político, isso não pode prevalecer sobre a opinião do parlamento. Eu tenho impressão, para concluir meu pensamento, que o voto impresso hoje não passa, não deverá ser aprovado, não é? E se o parlamento decidiu, a gente concordando ou não, o parlamento é a expressão maior da democracia, onde esse voto vai ter que ser respeitado, e com voto impresso ou não, a gente vai ter que transcorrer as eleições de maneira como sempre transcorreu. Agora, a expectativa, Marcelo, a expectativa é que o voto, que esse projeto, essa votação não passe hoje, né, não seja, o voto impresso não passe hoje, porque são necessários 308 votos. Não tem essa quantidade. Isso em 2 turnos, tanto na Câmara quanto nos deputados, quanto no Senado, não é isso? Exato. Agora, essa questão do voto impresso, Marcelo, o presidente defende que o voto impresso é a forma de você dizer que a eleição foi limpa. Teve dúvida? Vai lá no impresso e conta, faz a recontagem e tudo mais. Agora, nos Estados Unidos, o voto é impresso. Trump perdeu e saiu atirando, dizendo que foi roubado. Então, você pode ter o voto impresso aqui e depois dizer que também houve fraude. Perfeito. O que nós temos que enxergar, Mauro, é exatamente a tua colocação. O que está por trás de toda essa movimentação? Acho que o Orlandini colocou muito bem, nós não temos problema nenhum de ter o voto impresso como mais uma maneira de se conferir as eleições, de checar o resultado eletrônico, o resultado do voto impresso, não teria problema nenhum. Agora, como as coisas têm sido colocadas no país, se a gente colocar racionalidade na discussão, a gente vai começar a olhar com desconfiança as iniciativas, o motivo dos conflitos que está sendo colocado e, repito, sob nenhuma hipótese a gente pode aceitar e relativizar qualquer ameaça à democracia.